Bom dia, eu me chamo Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, e convido você para mais um salmo de conforto e de fortaleza na tua vida. Hoje é o Salmo 46 e é dos filhos de Corá, uma voz de soprano, um cântico. Todos os salmos eram cânticos. Todos os salmos eram o reflexo de um sentimento de fraqueza, de abatimento, às vezes de júbilo, com certeza, de confiança, mas a maioria deles eram os momentos mais difíceis que Davi experimentava. Desculpe a vocês aí, mas às vezes é difícil segurar as pontas do lado de cá. Eram salmos onde evidenciava a fraqueza das pessoas, e talvez seja esse o momento certo na nossa vida para pensar nos salmos, porque nós nos sentimos absolutamente fracos, impotentes, sem respostas, sem saídas. E esse salmo diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam e a tua fúria os montes se estremeçam. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplemos as obras do Senhor, as assolações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse talvez seja também um dos salmos mais conhecidos, porque esse texto, né, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, é um dos salmos mais falados nos momentos de tribulação. E esse, certamente, é um salmo que se aplica para esses dias de hoje. Ele fala que Ele é o socorro, que pode acontecer tudo o que seja mais drástico, situações mais difíceis que possam acontecer, Ele vai ser sempre o nosso refúgio e nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. E ele, imediatamente, mesmo diante dessas tribulações, ele fala de um lugar onde não existe tribulação. Ele fala da cidade de Deus. Ele fala desse lugar onde há um rio, diz o texto, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E na Bíblia, talvez você não veja, existem referências sobre essa cidade, mas elas são, às vezes, escassas. Elas acontecem ali, acolá, especificamente de uma forma mais detalhada, lá no final do Apocalipse, mas você não percebe a dimensão dela em muitos momentos. Talvez a primeira referência indireta a ela seja quando em Hebreus você fala, se diz o seguinte, que Abraão resistiu construir uma casa ou uma cidade. Diz o texto que ele andava em tendas porque ele se recusava a morar numa cidade que tinha sido construída pelos homens, por mãos humanas, e ele esperava uma cidade que está nos céus. Na Bíblia há sempre uma suspeita muito grande com a vida na cidade. A vida da cidade é meio complicada. Nas Escrituras, os grandes construtores de cidade na Bíblia foram homens do mal, homens malignos. O projeto cidade é um projeto bastante complicado. Por quê? Talvez seja por causa do estilo de vida das cidades. As pessoas, quanto mais juntas elas estão, mais sozinhas elas se sentem. Quanto mais juntas elas estão, mais corrupção existe. Quanto mais juntas elas se encontram, elas planejam e constroem maldades, corrupções.
Vocês vão ver, a gente sabe disso nas principais cidades, as cidades portuárias, as grandes cidades do mundo, quanto a corrupção se projeta. E essa é a dificuldade, né, que você encontra na Bíblia. Deus, há um texto que fala sobre os construtores de cidade, e não é um texto muito agradável. Há um convite sempre a viver uma vida simples, mas em contrapartida a essa realidade da cidade dos homens, o texto fala de uma cidade de Deus. E essa cidade de Deus não tem as coisas que nós temos aqui. Não vive a realidade que nós vivemos aqui. Talvez hoje a gente encontre cidades vazias, quase vazias, né? Nem tão vazias assim como alguns governos esperam, mas de repente, num estalar de dedos, porque é um estalar de dedos, historicamente estamos num estalar de dedos, as ruas se esvaziaram, as praças e as crianças não correm mais, não brincam mais, os velhos não podem mais sair. Estamos vivendo algo tão estranho, tão diferente. Em contrapartida, as pessoas que vivem fora da cidade estão vivendo um outro tipo de realidade. Estão vivendo uma simplicidade, estão saindo, abrem suas casas nos campos e lá podem respirar, podem contemplar a formosura. Temos visto aqui na fazenda pôr dos sols maravilhosos. Mas na cidade, às vezes, a gente encontra... Abrimos a janela dos nossos apartamentos, quem mora em apartamento, e damos de cara com outras paredes, com outras pessoas com medo. A sombra do medo circunda as pessoas na cidade. Antes era medo por causa da insegurança, hoje é medo por tudo, até pela sombra, ou por algo que ninguém vê. Mas ele convida você a esperar por essa cidade, né? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Mas ele diz assim, eu vou por fim à guerra. Eu vou por fim a tudo aquilo que possa te transtornar. E essa é a confiança que esse salmo me transmite e transmite a você. Ele diz assim, aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre as nações e será exaltado em toda a terra. Um dia, eu espero que isso seja o mais breve possível, esse texto se completará nas nossas vidas. Esse é meu sonho e eu espero que seja o seu. Deus te abençoe.